Para todo mistério, teoricamente, existe uma explicação. Todo objeto veio um dia de algum lugar, pertenceu a alguém. Nossa missão como detetives da história é chegar nas versões reais. Em casos de norte a sul do Brasil, vamos mergulhar em universos estranhos, períodos nebulosos da história. E não sairemos de mãos vazias. Os detetives da história hoje revisitam 2 episódios que marcaram o passado do Brasil e do mundo, levantando fatos, investigando documentos e descobrindo o real significado de objetos que pertencem a pessoas comuns como você. Renata Imbriani, detetive da história, está prestes a entrar num caso de controvérsias globais, a autoria do rádio. Será que um brasileiro poderia estar envolvido nas primeiras experiências de radiotransmissão? Uma antiga fotografia encontrada em um álbum de família parece ser sua única pista. No segundo caso de hoje, revisitaremos as raízes da cultura quilombola no Brasil. Uma ponta de lança encontrada no interior do Rio de Janeiro seria uma das únicas pistas da existência de um quilombo na região. André Guerreiro, detetive da história, ficará cara a cara com os fatos que o tempo insiste em apagar. Até agora. Esta é a PRG-8, Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Minha terra tem um homem, ninguém sabe quem será. Minha terra tem palmeiras, onde canto sabia. O primeiro caso de hoje põe ainda mais fogo em uma antiga polêmica internacional, a invenção do rádio, uma das mais importantes criações da humanidade. Prometo cumprir a Constituição Federal. O rádio chegou para revolucionar a história da comunicação. Por causa dele, o homem passou a ter acesso mais veloz às informações e às notícias que circulavam pelo mundo. E mais do que isso, ele foi o primeiro meio de comunicação a falar diretamente com as pessoas. Até fins do século XIX, o mundo já tinha entrado em contato com reproduções como a fotografia e o cinema, mas ainda não tinha escutado sua própria voz. E será que um brasileiro do lado de cá dos trópicos pode ter tido alguma relação com tudo isso? Segundo Roberto, a verdadeira autoria do rádio pode ser de seu tio-avô, que parece ter sido um influente pesquisador na virada do século XIX para o século XX. Até onde eu sei, uma antiga fotografia encontrada em um álbum de família é quase tudo o que resta de seus arquivos pessoais. Eu sou Renata Imbriani, estou indo na casa do Roberto agora para saber sobre esse caso. Roberto, por que você me chamou até aqui? A minha família, nós sabíamos que teve um padre. E existia, e ainda existe até hoje, um certo mito de quem foi esse padre. Aí eu identificado, vi que ele tinha inventado uma máquina, um instrumento que se fazia comunicação com as pessoas. Mas esse assunto nós não falávamos. Era um tabu dentro da nossa família falar na história do padre. Por que ser um assunto proibido? Por que esse tabu? Porque ele morreu magoado, injustiçado. Então, ele, em determinada época na vida dele, ele destruiu seus inventos e nunca mais falou nesse assunto. E pediu que todas as pessoas, seus amigos e familiares, não falassem mais nesse assunto. Por isso eu chamei você aqui, para você investigar isso. Será que a tal máquina de transmissão de dados a que Roberto se refere pode ser o mesmo rádio? Quando se fala em rádio, imediatamente lembramos do italiano Guglielmo Marconi. O croata Nikola Tesla também é reconhecido como um dos primeiros cientistas a realizar testes de radiotransmissão. Mas o título de pai do rádio é discutido até hoje. Qual era o nome do seu tio-avô? O meu tio-avô chama-se Roberto Landel de Moura. Roberto Landel de Moura. E o meu nome é homenagem ao padre Roberto. Será que o padre Landel de Moura pode ser mais um nome envolvido nessa polêmica? Resolvi checar de perto essa história. Peguei um voo para Porto Alegre, cidade natal de Landel. E depois de uma noite de sono, espero ter sorte em minhas pesquisas e encontrar outros parentes ou estudiosos de sua vida e obra. Enquanto Renata decide começar sua investigação pelo sul do Brasil, começo a me concentrar no segundo caso de hoje. Estou em Conceição de Macabu, interior do estado do Rio.
Parece que uma relíquia em poder do historiador Douglas Fernandes, encontrada há mais de 20 anos, pode provar a existência de um quilombo aqui na região. Eu sou André Guerreiro, detetive da história, e não vejo a hora de ver isso de perto. Sabe onde é que é o museu da antiga ferroviária? Ali do lado, tá bom. Estou indo até o Museu Sócio-Religioso, que preserva a memória da paróquia aqui de Conceição, com um amplo acervo de peças sacras. Douglas trabalha no museu e é lá que eu irei me encontrar com ele. Por que você me chamou até aqui, Douglas? Por conta deste objeto, que por se tratar de um museu religioso, eu não saberia como classificá-lo. Você tem alguma opinião do que possa ser essa peça? Olha, pode ser uma ponta de lança, uma espada. Interessante. Como é que esse objeto chegou até aqui? Por uma senhora da comunidade que encontrou há mais ou menos 20, 25 anos na região do Alto da Amorosa e que acredita-se que lá existiu um quilombo, que as pessoas chamam de quilombo do Carucango. É quase uma lenda aqui na cidade. Já é uma lenda na cidade. Carucango era o líder, né? Segundo o que nós sabemos, o líder deste quilombo. A força da cultura quilombola pode ser sentida até os dias de hoje no Brasil. Nos quilombos, os escravos fugitivos ou ex-escravos se reuniam numa das mais importantes formas de resistência à escravidão. Os quilombos ficavam em áreas afastadas dos centros de colonização ou em locais de difícil acesso. Seus habitantes, os quilombolas, em algumas ocasiões tentaram reproduzir a organização social africana, inclusive com a escolha de reis tribais. Mas a maioria dos quilombos teve curta duração. Os senhores de escravos de vilas vizinhas organizavam expedições de ataque para destruir tudo. Será que essa ponta de lança pode um dia ter sido usada numa dessas batalhas entre quilombolas e perseguidores de escravos? O que exatamente você quer saber? É que se realmente existiu, né, o quilombo do Carucango. Douglas, você me permitiria ficar com esse objeto durante o período da investigação? Com certeza, à vontade. Adorei o caso. Então eu só volto aqui com uma resposta. E eu fico aguardando. Obrigado. Tá bom? Nada, eu que agradeço. Será que essa região realmente guarda uma história ligada ao período de escravidão até hoje não comprovada? E este objeto? Ele poderia ter sido usado como armamento numa batalha bem perto daqui? E quem foi Carucango, o líder quilombola? O que dessa história pode ser verdade? Para saber se esse armamento foi usado por ex-escravos, eu preciso saber mais sobre o mito do quilombo de Carucango. Bom, eu vou conversar agora com a dona Rosângela, que é descendente de quilombolas e ouviu muitas histórias dos seus pais e dos seus avós. Quero ver se ela tem mais histórias para me contar sobre o mito de Carucango. Qual é a história da sua família, Rosângela? Olha, André, quando a gente se reunia sempre à noite em torno da mesa e do fogão de lenha, as histórias que mais surgiam eram justamente do Alto do Carucango. Que lá, né, um grupo de escravos fugitivos da região se instalaram. Essas histórias eram contadas muito pela família por parte de pai. Mas eu não posso, né, não tenho como te afirmar isso, porque eu não cheguei a conviver com meu avô. Como chamava o seu avô? Caboclo Sabino. Caboclo Sabino. Os mais antigos dizem até que seria ele descendente de quilombola. Rosângela me disse que quando o Caboclo Sabino ainda era criança, ele não entendia por que tantas famílias negras ocupavam o Alto do Carucango. Mas o curioso é que ele próprio, anos mais tarde, percebeu que poderia ser um descendente daquela comunidade quilombola, neto de algum ex-escravo que desceu para a cidade. E o Carucango quem era? Não, o Carucango seria o líder daquele quilombo. Segundo a Rosângela, no início do século XIX, chegou ao porto de Macaé um escravo moçambicano, baixo, corcunda, manco da perna esquerda, conhecido como Carucango. Carucango foi vendido ao fazendeiro Francisco Pinto. As suas fazendas ficavam numa área que atualmente é parte do município de Macaé. O escravo não aprendeu português e não abandonou suas crenças e costumes africanos. Resistiu ao trabalho
e tornou-se líder espiritual dos outros escravos da fazenda. Foi açoitado várias vezes no tronco. E se sabe a localização exata onde teria sido esse quilombo? Olha, segundo os mais antigos, ele se localiza no Alto da Morosa, da Cachoeira da Morosa, que hoje é um ponto turístico aqui da nossa cidade. Se aqui nas proximidades de Macaé existia um quilombo, em algum lugar deve haver provas disso. A ponta de lança e algumas balas de mosquete encontradas no alto da serra são pistas que esquentam esta teoria, mas não provam absolutamente nada. Não entendo como evidências de um território quilombola podem sumir desta maneira. Por que essa história continua obscura depois de tanto tempo? Que mistérios essa ponta de lança ainda poderá revelar?